Olá pessoal, estamos começando mais um podcast. Desta vez estamos recebendo a advogada empresarial Jéssica Delmani e vamos tratar de um tema muito importante, que é essa nova empresa e a atuação da advocacia nesse novo modelo de empresa que está surgindo no Brasil digital, né? A mudança do Brasil analógico para o digital redutou em mudanças importantes e a gente vai discorrer sobre esse ponto. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a CEUNE, que está patrocinando esse podcast e pela sua importância no ensino do estado de Alagoas e transmitindo isso para todos os seus alunos. Então, antes de mais nada, eu gostaria que a Jéssica fizesse uma apresentação dela para a gente iniciar a conversa. Antes de mais nada, obrigada, Arnóbio, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui no seu podcast, falar sobre esse assunto que eu amo, falar de gestão, falar do empresário, falar das empresas. Bem, sou Jéssica, sou advogada trabalhista empresarial há 9 anos e os meus últimos 4 anos de trabalho eu tenho focado muito na advocacia preventiva. Aquele trabalho nas empresas que a gente previne os problemas antes deles acontecerem. Afinal, de problemas já basta que o empresário tem que enfrentar todo dia, os impostos que tem que pagar, as burocracias do estado, do município para poder funcionar. Então, se a gente conseguir amenizar todo esse trabalho nessa parte trabalhista com seus funcionários, a gente já tira um problema nas costas do empresário. Jéssica, eu estava dizendo que nós estamos mudando um pouco a empresa, saindo do mundo analógico para o mundo digital. Você é um pouco representa um pouco já nesse sentido, dessas mudanças, dessa localização, dessa questão espacial. Hoje a Jéssica, que muito nos orgulha, uma alagoana que está atuando fora do estado e trabalhando aqui, ou seja, para encontrar a Jéssica, encontrar um horário para ela, não foi fácil a gente ter esse momento aqui, né? Isso é muito, para a gente alagoana, isso nos orgulha muito, a gente ter a sua presença aqui. Mas, voltando a esse ponto, eu fui da época, né, atuei muito no mundo empresarial, na área de avaliação de projetos econômicos, né, e assessorando grupos empresariais, onde o foco nosso era a maximização do lucro. Ou seja, e ver o advogado, ele estava muito mais um advogado trabalhista, onde você se especializou, era muito mais para saber as contas, né, ou a folha de pagamento, ou seja, a gente tinha muito mais voltado para as questões da regularidade da folha de pagamento. O que mudou nesse mundo da advocacia? Olha, Arnóbio, eu costumo falar o seguinte: para você ser um bom advogado empresarial, seja da área trabalhista, seja da área tributária ou da área empresarial, societária propriamente dita, não basta a gente conhecer o direito. A gente tem que conhecer sobre negócios e a gente tem que conhecer sobre pessoas. Afinal, é tudo sobre pessoas. As grandes empresas que estão hoje em grandes patamares não chegaram onde chegaram sozinhas. Chegaram por causa de pessoas, por ter um time de funcionários engajado, por ter um time de funcionários que entrega. Por isso que o empresário de hoje, ele precisa ter a mentalidade de que não é o lucro pelo lucro, o lucro a qualquer custo. Esse lucro ele tem que vir como resultado de um time engajado, de um time que entrega, um time que está feliz dentro do ambiente de trabalho. Hoje, com justamente essa era digital, a gente tem acesso a muita informação. Os empregados que antes não sabiam seus direitos, eles sabem hoje e eles reivindicam. E agora a gente chegando nessa nova fase da geração Z, desse público mais jovem, eles têm reivindicações diferentes dos empregados das outras gerações. Até os empregados das outras gerações, eles queriam muito apenas o dinheiro. Olha, para mim, no final do mês, eu ganhando bem, tendo um bom salário, para mim está ótimo. A empresa também, eu quero ter meu resultado. Não sabe que são pessoas que estavam
Exatamente, produzindo esse exatamente. resultado. Hoje, a geração Z, ela tem um outro propósito. A geração Z, ela não quer somente ter um bom salário no final do mês. Ela quer que a empresa dê benefícios, ela quer que a empresa promova momentos de bem-estar com funcionários. Ela não quer sair de casa, passar o dia trabalhando, voltar para casa sem sentir um propósito naquilo que ela faz. E o empresário, ele tem que acompanhar, quer ele queira ou não, porque essa é uma tendência de mercado que a gente tem. Até porque a visão do colaborador, né? Isso. A gente mudou o conceito de empregado para colaborador. Perfeito. Ela não está mais no cumprimento das 8 horas. Você já pode hoje trabalhar fora de casa, Isso. né? Ou em casa, ou em cowork, ou onde for, e dando seus resultados. As entregas que tornam isso mais importante. Isso. Tanto é que a lei está acompanhando isso. A gente tem a lei que veio alterar as questões do teletrabalho, porque ele veio muito forte na pandemia. A pandemia, as empresas se viram numa situação de que não dava para as pessoas irem trabalhar, exceto aquelas que estavam na linha de frente, aquelas atividades essenciais, mas a maioria foi para casa. E muita gente que foi para casa gostou de ficar em casa. Não quer mais voltar para a empresa. Tem empresa que mandou todo mundo voltar, tem empresa que mandou alguns voltarem, outros não, e tem empresa que diz assim, volta 3 dias, 2 dias você fica, ou vice-versa. Então, a lei também acompanhou isso, trazendo regras específicas para o teletrabalho, para esses funcionários que ficam em teletrabalho, que ficam em home office. Então, até a legislação está acompanhando essas novas tendências de modelos de contrato de trabalho, de formas de trabalho. O que teve um episódio muito discutido hoje é a questão da uberização, né? Ou seja, a regulamentação dessas profissões. Eu acho que teve um conflito trabalhista, ou pelo menos de entendimento, ou seja, ainda não houve uma convergência. O que é que você poderia... Então, esse é um assunto bem delicado, porque eu tenho uma posição muito firme em relação a isso, de que eu não acredito na existência do vínculo. Isso, Jéssica, na minha percepção, considerando todos os requisitos do vínculo empregatício. Mas há quem enxergue que exista, que a questão do aplicativo traz um tipo de subordinação tecnológica do motorista, enfim. Então, a Justiça está tendo muitos embates em relação a isso. Tem o projeto de lei para poder colocar os motoristas de aplicativo em um patamar, eles vão ficar meio que num limbo. Eles não são nem prestadores e não vão ser nem empregados, eles vão ficar em um meio termo. A empresa vai ter que recolher o INSS deles, eles vão ter uma garantia mínima de recebimento no mês, enfim, tem umas regras que estão... E a carga horária, como é que fica? Então, essa é uma questão bem delicada quando a gente fala da uberização, porque, via de regra, quanto mais se trabalha, mais se ganha. Exceto que a gente está percebendo a movimentação de motoristas, eu vejo até aqui no cenário muito de Maceió, não sei se você pega muito Uber aqui, quando eu estou aqui em Maceió e às vezes eu não estou com o carro alugado, não tenho um carro disponível do meu pai, eu pego o Uber e eu enfrento a dificuldade de ver que muitos Ubers estão querendo fazer apenas como é que eu digo, fazer viagens lá na parte baixa, porque eles conseguem ganhar mais, trabalhando menos. Então, alguns estão adotando algumas estratégias para poder mudar. Mas a lei, ela não fala nada específico em relação a isso. Na verdade, a lei ela não chegou a ser aprovada, eu acho. Eu não continuei acompanhando ela. Eu cheguei até a parte do projeto, as discussões, mas eu acho que ela não foi aprovada ainda. Então, pode ser que daqui para lá eles mudem alguma coisa nesse sentido. Mas o que é importante nessa lei é garantir o mínimo para esses motoristas. Que eles tenham um INSS para ser recolhido, né, para no caso de precisar de um auxílio-doença, precisar de uma aposentadoria por invalidez, e que eles tenham um mínimo ali garantido dentro daquele trabalho. Agora, independente da carga horária que for feita, eu sei que tem um valor mínimo de hora, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, mas é um grande embate. A gente teve recentemente, não sei se você viu, um procurador, eu acho que é da Bahia, que ele pediu licença lá no MPT para trabalhar como Uber por 4 meses, para poder entender essa dinâmica
de trabalho, se realmente tem subordinação, se não tem subordinação. E segundo ele concluiu que tem. Que o aplicativo faz algumas ações que meio que obriga o motorista a trabalhar mais, a atender mais, a estar lá todo dia. 3 rejeição, tem que assumir. Exatamente. Tem então isso é um grande embate. E é um embate, Arnóbio, que eu ouso dizer que ele vai sair além dos Ubers. Hoje a gente tem o fenômeno da pejotização. Todas as empresas querem contratar agora PJ, ninguém quer mais um CLT. Então a gente está tendo essa tendência de informalidade, de prestações de serviço, que a lei vai precisar em algum momento dizer, epa, peraí, vamos lá. Né? Os MEIs, tudo isso. É uma tendência que a gente observa no mercado. Isso está facilitando, inclusive, quando eu converso com empresários, né? Eu já disse, eu prefiro ter uma MEI porque eu contrato por tempo determinado, em determinadas condições, em determinadas atividades eu tenho dificuldade de ter um CLT aqui em casa. Isso. Mas me diga, o que é que um advogado empresarial faz? Então, na minha época, era basicamente isso, ou ia cuidar do CPF do empresário e olhar e ter um tempo muito dedicado à questão da regularidade fiscal. Sim. Então, isso criou muita gente, muitos colegas meus foram para a área tributária, muito mais para isso. E a gente vê que com essa reforma tributária que o Brasil, né, isso será uma realidade, a questão é só de tempo de efetivação, vai ser modificada e a gente não vai ter esse custo tão excessivo, porque as empresas buscam a redução do seu custo administrativo. E os escritórios contábeis e os escritórios jurídicos na assessoria da empresa pesou muito. Hoje parece-me que tem uma nova visão do direito, né, do direito empresarial na empresa. Quais são as ações que a gente atua? O advogado, ele ainda é muito visto como bombeiro. Tá ali para apagar incêndio. Teve um problema, mas muitos empresários ainda não sabem que o advogado ele pode ser um excelente parceiro de negócios. Porque como ele tem essa visão macro da legislação e ele tendo um conhecimento de gestão de negócios de uma forma geral, ele consegue ajudar em muitas estratégias. Por exemplo, o meu trabalho enquanto advogada trabalhista empresarial com foco no preventivo, porque o meu escritório ele é todo moldado para a parte preventiva, a gente atua na parte contenciosa, a parte judicial, para quem não sabe o termo. Em últimos casos, em demandas mais estratégicas e mais pontuais... Mas sai da protetiva para a preventiva. Isso, é preventiva. A gente previne, a gente antecipa cenários. Então, o que é que a gente faz? A gente cria códigos de conduta. Olha, Arnóbio, tem uma frase que diz assim, a empresa admite pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, na hora de você admitir o funcionário, você quer ver quantas experiências ele teve, quantos anos ele trabalhou, se ele tem formação disso, se ele tem formação daquilo. Mas quando ele chega na empresa, ele apresenta vários comportamentos que não estão alinhados à cultura da empresa, não estão alinhados ao que a empresa espera dele, aí demite por quê? Pelo comportamento. Pode observar. O empregado ele é demitido por quê? Porque ele não está performando bem, porque ele está causando problema no ambiente de trabalho, porque ele está faltando. Então, a gente trabalha nas empresas com os códigos de conduta e com os regulamentos internos para trazer esse alinhamento das ações do empregado com o que a empresa espera deles. O óbvio precisa ser dito. Eu digo isso todo santo dia. O difícil é fazer o fácil. Exatamente. Então, a gente faz esse trabalho e, assim, não adianta eu criar um código de conduta, dizer para o funcionário assim, ó, tome aí, esse é o código de conduta, leia e a partir de amanhã você vai estar ok. Não, a gente tem que treinar. Então, eu dou muito treinamento nas empresas. Eu ouso dizer que os treinamentos corporativos de escritório são o nosso carro-chefe. Então, para quem não sabe, né, eu não moro mais em Maceió, vai fazer 2 anos,
mas eu venho periodicamente em Maceió para fazer agenda de treinamentos. Então, eu dou muito treinamentos de assédio, porque, infelizmente, isso é uma realidade muito latente nas empresas. E eu digo, Arnóbio, que não é porque a gente tem muitos processos na Justiça do Trabalho de assédio, não é porque necessariamente existem mais assédio hoje, é porque as pessoas sabem hoje o que é o assédio. Comportamentos que antes eram admitidos, de você gritar, de você exigir demais, de você botar o funcionário para trabalhar horas exaustivas, metas inalcançáveis, isso para o mercado na época, para os empregados, era ok, fazia parte. Hoje, as pessoas sabem que isso não é. Quero resultado. Exatamente. Então, não é que existem mais casos de assédio, é porque hoje as pessoas sabem o que é assédio. Então, a gente trabalha para prevenir o assédio dentro do ambiente de trabalho, assédio moral, assédio sexual, falar de ética e integridade também no ambiente de trabalho, enfim, vários treinamentos que a gente tem para promover isso. Então, eu tiro do meu cliente assim, digo, olha, se preocupe com outras coisas e deixe com a parte trabalhista, eu cuido. Digamos assim, junto com o RH, que é o meu maior parceiro, é a área de gestão de pessoas, deixa que eu e o RH a gente resolve isso aqui para você, a gente promove esse alinhamento que você tanto espera. Esse é o papel do advogado empresarial do presente e do futuro. Voltando a essa tônica das empresas na era analógica para as empresas da era digital, hoje a gente tem um problema muito sério que são das informações. E aí existe hoje, por exemplo, na minha época, ou quando iniciei, as discussões sobre dados, proteção, informações, não tinha nenhuma regulamentação. Não. Hoje a gente tem um LGBT. Como é que você vê esse momento? O que seria isso para uma pessoa que está iniciando o seu curso de Direito Empresarial? O que a LGPD trouxe de novidade para a gente? Então, antes da LGPD, as empresas poderiam pegar os dados pessoais, seja dos seus clientes, fornecedores, funcionários, e fazer o que quiser. Solicitar o dado que quisesse, fazer o que quiser. A LGPD é um marco para dizer, olha, você não pode fazer do jeito que você quer, da forma como você quer e quais dados você quer. Você quer coletar os dados dos seus clientes? Ok, vai coletar, mas para isso você vai observar isso. Então, a LGPD, ela regulamenta isso. Arnóbio, dados pessoais são o ouro. A gente diz que é o petróleo, mas agora estão até dizendo que nem é mais o petróleo, é o diamante das empresas. Porque com dados, se eu tenho dados, eu consigo fazer estratégias comerciais mais eficientes, porque eu sei quem é meu público. Você acha que a gente coloca o CPF na farmácia para ganhar desconto? Não é. A farmácia, não existe almoço grátis. Já ouviu essa frase? Justamente. Então, a farmácia não está fazendo isso. Ah, não, deixa eu dar um descontozinho para o meu cliente fiel. Não, ela quer todo o seu histórico de compras. Chega na sua porta. Quando você vai na rede da Drogazil, que inclusive está respondendo o processo por esse tratamento indevido de dados, aquele papelzinho que você pega com os descontos são objetos, são itens ali com base no seu dado de consumo. Então, a Drogazil vê que todo mês eu estou lá comprando shampoo e condicionador, quando eu for jogar meu CPF lá e ela for trazer o cupom, eu vou ter desconto no shampoo e no condicionador. Porque é o que eu compro na farmácia toda vez que eu vou. Então, os dados pessoais são extremamente valiosos. E a lei, consciente disso, ok, tá certo, quer ganhar dinheiro com os dados, pode ganhar. Mas você vai ter que exercer a transparência, as pessoas precisam saber o que você faz. Você não pode compartilhar com nenhuma pessoa, com qualquer pessoa, sem o consentimento, enfim. Traz todas essas regras. E um empresário que for estratégico, que for eficiente, ele vai querer se adequar à lei para fazer de forma correta, sem deixar de ter o proveito dos dados que ele precisa ter. A diferença é que ele vai evitar, ele vai ter o bônus de ter aqueles dados, sem um ônus de ter uma responsabilização, receber uma multa, um bloqueio de banco de dados, enfim. Enquanto isso, pode também vazar e aproveitar e fazer para outros fins até muito danosos. Sim, todo dia a gente vê notícia de vazamento de dados. Todo dia. Eu acho que o meu é vazado, porque nesse intervalo que eu estava, recebi 2 telefonemas, totalmente um fake, para buscar. As compras de dados são gritantes, principalmente dessas empresas de vendas de produtos, etc. Mas, Jéssica, eu não poderia deixar de
de falar com você também dessa transição da empresa analógica para a empresa digital, a empresa na era digital, falar um pouco de compliance, que está sendo em voga e está sendo cada vez mais adotado como prática de gestão. O que consiste a compliance numa empresa? Como se implementa essa prática? Vocês também trabalham nessa área? Isso. O compliance, ele é a conformidade. É a empresa agir conforme a lei, mas não agir também conforme a lei só por agir, mas para poder promover um ambiente de trabalho mais produtivo, mais seguro. A gente tem várias classes de compliance. Você tem o compliance trabalhista, que é o meu, tem o compliance tributário, o compliance ambiental, porque são práticas e ferramentas voltadas para determinadas áreas. Então, o compliance ele visa trazer isso, transparência nas relações, inclusive muitas empresas, para participar de processo de licitação, agora com a nova lei de licitação, salvo engano é a partir de 10 milhões, contratos a partir de 10 milhões, ela tem que ter ferramentas de compliance implantadas. E, Jéssica, o que são essas ferramentas de compliance? Foi o que eu falei mais cedo, código de conduta, regulamento interno, ter controles internos, fazer auditorias de forma periódica na empresa, treinamentos corporativos com frequência também para os seus funcionários, a alta gestão, canal de denúncia. Você tem uma ouvidoria e um canal de denúncia para receber denúncias de fraude, corrupção, conflito de interesse, assédios. Então, tudo isso são ferramentas de compliance, são ferramentas de conformidade. E como você disse, é utilizado também como uma forma de gestão. Porque assim, é muito limitado, sabe, Arnóbio, você pensar em cumprir a lei querendo apenas evitar processo trabalhista. E isso é a consequência da consequência. Você cumprir a lei é você trazer as pessoas que estão envolvidas na empresa se sentirem seguras, se sentirem motivadas a estarem ali para fazer. Porque vem cá, qual é o funcionário que vai ter prazer em produzir e entregar o seu melhor para uma empresa se não está recebendo o salário de forma correta, se não está tendo o FGTS recolhido, se não está recebendo hora extra, ou pelo menos não está tendo as compensações, se está sofrendo assédio. Então, você consegue perceber que a reclamação trabalhista é a ponta do iceberg? Tem muita coisa embaixo que é muito mais benéfico. Se você já começa a rastrear todo o processo, ao longo do processo, a possibilidade do erro é menor. Exatamente. Mas, Jéssica, eu queria dizer que o nosso tempo a conversa estava tão boa que a gente nem se observava no tempo, mas a gente já nesses 20 minutos conseguimos explorar bastante. Primeiro, agradecer a sua participação, você gentilmente cedeu nessa vinda aqui a Maceió para conversar com um tema tão importante, tão necessário e que isso que venha para acontecer. Então, na próxima, eu queria lhe convidar para a gente tratar um tema específico, por exemplo, a questão da legislação trabalhista, dessa reforma trabalhista que o país urge para entrar num mundo mais competitivo. Um dos grandes problemas hoje no Brasil é a questão da competitividade internacional. Nós temos restrições para o Brasil chegar num mundo mais competitivo. Então, queria mais uma vez agradecer a sua participação, em nome da CEUNE, e convidá-lo para a próxima vinda sua aqui, a gente falar sobre outros temas desse mundo da advocacia empresarial. E deixo para você fazer as últimas considerações que você deseja. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Realmente passou 20 minutos voando, nem sentiu se deixasse a ficar aqui. E dizer que sim, esses são assuntos relevantes. O seu podcast traz assuntos muito relevantes. A gente está acostumado a ver muito podcast que fala muito de várias coisas superficiais do dia a dia e a gente não para ouvir assuntos que realmente impactam na nossa rotina. Como você fala de economia, você fala de mercado imobiliário, você fala de mercado de trabalho, você fala de empresas. Tudo isso está no nosso dia a dia, tudo isso precisa ser falado e de fontes que tenham especialidade para poder falar sobre aquilo, porque a internet também tem esse mal.
Hoje em dia todo mundo quer falar de tudo. E você precisa... Encontrei tanta economista exatamente. pra tratar da Então, assim, conjuntura. você precisa filtrar para saber quem é que você realmente vai ouvir. Então, eu agradeço muito, desejo todo sucesso para o podcast. E, por fim, eu quero dizer uma frase que eu digo a todos os meus clientes, principalmente aos meus clientes menores, meus clientes pequenos, que é: não espere ser uma empresa grande para ser uma grande empresa. Então, sempre tem a mentalidade, empresário sempre tem a mentalidade de ser grande, de agir como se fosse grande. Assim você vai alcançar o sucesso que você tanto almeja. Obrigado.